Olá, está começando agora mais uma edição do programa Mulher em Foco. Hoje vamos falar sobre a relação entre cigarro e saúde. Atualmente, o tabagismo é considerado a principal causa de morte potencialmente evitável em seres humanos. Nossa entrevistada aqui no estúdio é a socióloga Paula Jones. Ela é diretora executiva da Aliança de Controle do Tabagismo, uma organização não governamental que atua em todo o Brasil, promovendo ações para diminuir os impactos gerados pela produção, pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. Paula, muito obrigada pela tua presença. Os brasileiros ainda estão fumando muito? Olha, embora a prevalência esteja reduzindo, né, com várias políticas, com conjuntos de políticas, ainda são 25 milhões de pessoas que fumam no Brasil. Quer dizer, é muita gente, né? Então, muita coisa ainda precisa ser feita. E tem morrido bastante também? Tem muita gente doente devido ao fumo? Tem, sem dúvida. São, atualmente, o último levantamento que a gente tem, um estudo encomendado para a Fiocruz, são aproximadamente 130 mil mortes por ano. É um número bastante alto, né? Também gera um custo para os cofres públicos assim, bastante alto, aproximadamente 21 bilhões de reais anuais. É uma parte significativa do orçamento da saúde. E fora aqueles custos intangíveis, né? Que é o sofrimento das famílias, das pessoas que têm uma doença e passa anos da vida, né, com uma qualidade de vida ruim. Quer dizer, tem uma série de custos aí que não estão nem contabilizados nesses custos financeiros e nem são contabilizáveis em valores monetários, né? Quais são as doenças que estão mais associadas ao fumo atualmente? Olha, tem mais, a lista de doenças que se agravam, estão associadas ao fumo, são mais de 50. Mas as principais, né, são os vários tipos de cânceres, as doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias. São as principais doenças. Mas, claro, aí tem, normalmente as pessoas associam ao câncer de pulmão, mas tem vários outros tipos de cânceres que são agravados. Os AVCs, né, os infartos, quer dizer, todas essas doenças têm uma relação forte com o tabagismo. Isso tudo é devido à composição do cigarro. O cigarro, assim, a forma... As pessoas fumam por quê, né? As pessoas fumam pela necessidade da nicotina, né? As pessoas se tornam dependentes da nicotina, foi um produto introduzido na sociedade, promovido amplamente, né? Lembra daqueles filmes de Hollywood, os artistas fumando, a propaganda de cigarro massiva. Hoje em dia existe mais restrição do que havia, mas ela ainda não é suficiente, mas as pessoas começam a fumar pela curiosidade, por todo um contexto de promoção social e se tornam dependentes da nicotina, que é uma droga extremamente, que causa uma dependência muito forte e tem também a dependência psicológica e emocional. Então, assim, as pessoas que conseguem parar de fumar sozinhas é a minoria. A maioria das pessoas tem muita dificuldade, tem que buscar ajuda. A gente tem na sociedade um pouco daquela visão que, para de fumar quem quer, você não para porque você não tem vergonha na cara, todo mundo fala que faz mal, mas não é bem assim. As pessoas não têm que ter vergonha de procurar ajuda porque é dificílimo largar o cigarro. E você tem uma série de depoimentos que é mais difícil, inclusive, de largar do que outras drogas. Inclusive, nós gravamos um depoimento, eu queria te convidar para assistir. Meu nome é Ilka Maria Freta. Sou natural de Tubarão, Santa Catarina. Sou fumante há mais de 30 anos. Em novembro de 2011, eu resolvi parar de fumar. Fiquei 11 meses sem fumar. No dia 20 de outubro de 2012, um sábado, de repente, eu levantei e voltei a fumar. Eu comecei a fumar de brincadeira, não foi em turma, foi acendendo cigarro de namorado e acendendo cigarro do meu pai, na brincadeira. Começou de uma forma mais amena, não fumando um maço por dia, como eu fumo hoje. Realmente eu fumo um maço por dia. Era assim, 4, 5, 10, talvez numa festa. E hoje é que realmente eu me sinto uma pessoa dependente do cigarro e tive por alguns meses a graça de não ter mais aquela vontade, mas infelizmente voltou e hoje tenho quase como um propósito parar novamente, até porque no primeiro momento eu parei de fumar sem remédio, sem ajuda psicológica, sem qualquer ajuda, né?
não sei nem te dizer o que ele me traz. De repente, uma satisfação, sim, mas eu já tive o outro lado, sem fumar, que também estava satisfeita sem o cigarro. Então, eu acredito que seja uma dependência química, algo dentro do cigarro que nos torna dependentes dele. Eu decidi parar de fumar porque depois de muitos anos eu acho que a minha saúde está pedindo para parar com uma dosagem química dessa natureza e resolvi parar porque acredito que sem o cigarro talvez eu tenha muito mais anos de vida saudável. Isso eu estou bem consciente e é por isso que eu quero parar novamente. Me preocupo. Não penso muito, mas me preocupo às vezes. E não gosto muito de pensar porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pensar em doença, falar em remédios. Eu sempre acho que eu vou ser, por muito tempo, muito saudável e realmente é um assunto que eu não gosto de comentar. Mas sei que o cigarro, hoje, com tudo que a gente vê através de propaganda, através de trabalhos científicos mesmo sobre os malefícios do cigarro, diante disso é que eu gostaria de parar de fumar. O meu subconsciente trabalhou naqueles 11 meses contra mim, porque quando eu parei de fumar em novembro de 2011, depois de 3 ou 4 meses eu senti que eu comecei a dar uma engordada e aquilo me chocou um pouco, porque eu sempre fui uma pessoa de um biotipo físico magro. Eu acredito que nesse dia que eu voltei a fumar, foi porque eu fui numa balança e me pesei e havia engordado 7 quilos. E aquilo me assustou. Então, com certeza, isso também contribuiu para a minha volta. Mas agora também já sei que eu posso parar de fumar, fazer uma dieta junto e ficar sem o cigarro. Paula, a Ilka falou ali dessa relação entre parar de fumar e engordar. É um relato comum? Realmente isso acontece? É um relato comum, principalmente entre mulheres, né? Porque o problema é que ela ficou 11 meses sem fumar e voltou porque engordou. É justamente no primeiro ano que às vezes acontece esse ganho de peso e depois de um ano que começa a se voltar a uma estabilidade, a uma normalidade, né? Porque é uma mudança no metabolismo da pessoa, né? Ou, em alguns casos, é óbvio que a pessoa compensa comendo aquela ansiedade pelo fato de não estar fumando. Mas, assim, que pena que foram 11 meses. Se ela aguentasse um pouquinho mais, começasse a ver, né, esse caminho de volta a uma normalidade com o próprio corpo, né? Outra relação com com a compulsão, talvez ela não tivesse tido essa recaída. Mas uma coisa que me chamou a atenção, primeiro, assim, ter recaída é normal. Eu acho que o fato da pessoa ter uma recaída não deve desestimulá-la a tentar novamente. Muito pelo contrário, aproveitar que aquele tempo daquela experiência pode ajudar nas próximas tentativas. E outra coisa que ela falou que me chamou a atenção, que é muito interessante, com relação à motivação, porque muitas vezes você ouve o argumento, todo mundo vai morrer de alguma coisa. Então fumar me dá prazer, para que eu vou passar pelo sacrifício de parar de fumar? Porque não é fácil. O que ela falou, assim, mais anos de vida saudáveis, porque a questão não é viver 70 ou 75 ou 80 anos, é como você vai viver os últimos anos da sua vida, com que qualidade de vida, né? Eu acho que qualidade de vida talvez seja mais importante do que quantidade de vida, necessariamente, depende de como se vive. Ela também falou da quantidade de cigarros que se fuma, né? De maços. Tem diferença de fumar alguns maços ou um cigarro por dia, ou tudo é ruim? Claro que sempre depende do organismo da própria pessoa, né? Não existe nível seguro de consumo. Então, tem uma pessoa que fuma 10 cigarros por dia, ela pode desenvolver uma doença, e a outra que fuma 20 pode ser que não, né? Então, assim, como é que você vai saber como é que o teu organismo reage àquilo? É impossível, né? Então, o ideal é, como não existe nível consumo de seguro, o ideal é parar de fumar mesmo. E também tem, por exemplo, tem gente que fuma a vida inteira 20 cigarros, aí passa a fumar 5, acha que está fazendo um benefício à saúde. Não necessariamente, porque você não permite que seu organismo se regenere. Porque quando você para de fumar, o organismo começa a se regenerar, mas se você mantém, mesmo que em doses menores, você não permite que o organismo reaja. As mulheres sentem de uma maneira diferenciada os efeitos do cigarro? Traz mais malefício ou algum malefício diferenciado para a mulher em relação ao homem? A mulher sim, o tabagismo em alguns aspectos ele é mais maléfico para a mulher do que para os homens. O organismo da mulher ele é mais sensível, né, ao tabagismo. Tem essa questão do peso que surgiu no depoimento, que é uma preocupação constante das mulheres.
Por outro lado, a mulher tem aquela janela de oportunidade que às vezes é ligada à gestação, né? Assim, não que eu acho que a mulher tem que parar de fumar porque está grávida, mas assim, por ela, mas é claro que aquilo, muitas vezes a mulher se preocupa mais com o outro do que com si própria, né? Então, às vezes é uma janela de oportunidade para parar. E é fato que as mulheres estão tendo mais infartos hoje em função do tabagismo na sociedade brasileira. E elas estão tendo um pouco mais de dificuldade de deixar de fumar do que os homens. É mais difícil para a mulher É mais do que difícil para a homem. mulher deixar de Por fumar. quê? Embora a mulher procure mais ajuda do que o homem, e quando eu falo de ajuda, é importante deixar claro que a ajuda não necessariamente é medicamentosa. Pode ser que seja em alguns casos, mas não é. Se não é, tem gente que acredita, só vou conseguir parar de fumar se tiver remédio. Não existe pílula milagrosa para parar de fumar. Não existe. Não existe. Não foi criada ainda. Ajuda, quando a gente fala de ajuda, é uma ajuda num sentido mais amplo de você ter um apoio emocional, psicológico, mas não o remédio que vai resolver o problema. Continua sendo a pessoa que vai ter que lidar com aquilo. Mas com ajuda faz uma diferença, é claro. Mas a mulher procura mais ajuda do que o homem, mas ela tem mais dificuldade de largar. Paula, e qual é a função do poder público? O que precisa ser feito ainda para ajudar mais nessa questão? Olha, no Brasil, embora a gente tenha as leis antifumo, né, que além de ser um benefício para a pessoa que está tentando parar de fumar, por exemplo, é para as pessoas que frequentam aqueles lugares, principalmente os trabalhadores de bares e restaurantes. A gente tem alguns estados que já têm uma lei antifumo muito bem implementada, mas a nível federal ainda não tem. Então tem uma lei que já foi aprovada, que precisa ser regulamentada pelo poder público, pelo governo federal, que trata também da publicidade no ponto de venda, que é outra questão importante para a prevenção. Então tem a lei antifumo, tem a publicidade no ponto de venda e tem mais recentemente uma questão dos aditivos nos cigarros, que foram proibidos, mas estão sendo contestados. A Anvisa flexibilizou parte de uma norma aprovada no passado. Então a gente tem três... O que fazem esses aditivos? Esses aditivos, eles tornam o cigarro mais palatáveis e eles facilitam a iniciação. Então, os adolescentes começam... São sempre um público-alvo, não? Exatamente, sempre é público-alvo, né? Uma pessoa madura que botou prós e contras na balança e decidiu vou fumar, não existe, tá? São sempre naquele contexto socialmente e tal, e sempre o público mais jovem, 90% das pessoas começam a fumar antes dos 19 anos. Né? Então, assim, essas políticas de prevenção são fundamentais, senão a gente vai passar o resto da vida enxugando gelo. Não adianta só tratar, tem que prevenir. Paula, para encerrar, se alguém está nos assistindo e deseja parar de fumar, qual o melhor caminho? O que fazer? Procura ajuda, seja ela via internet, seja via um posto de saúde, seja via um profissional, procure ajuda. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.